Bordão. Bordão é o bordão? Isso. Eu queria muito falar contigo sobre religião, porque é o assunto que você mais fala também, né, na sua comédia. Sim, hoje em dia, sim. Por quê? Você percebeu que era o assunto mais importante, tipo, pra você? Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz. Isso não foi direto. Não apresentei, meu amigo Luiz Chitonha, é comediante de stand-up também, roteirista também, faz as paradas aí. Você quer falar mais coisas? Já Pode falar. bato laje, já pintei e construí 2 comedy club. Sério? É Sério? verdade. O Goiânia lá igual das porra. É. Goiânia, é verdade, mano. Fala. É mesmo, o Luiz, ele é tipo assim, operário da comédia mesmo, no sentido de, mano, mão na obra. O cara tava lá no Guardians, tipo assim, fritando batata e fazendo MC. Ao mesmo tempo. Você fez isso realmente, né? Já fiz isso. É, pra mano. caralho, Não, mano. o Luiz com certeza é o comediante que eu conheço que mais trabalha, mano. De todos. Não que seja uma grande competição. Não, nem que seja o mérito também, não. Isso é só o negócio mesmo de tigrinho do aluguel batendo todo mês aqui na minha porta, tá ligado? Mas por que você decidiu falar de religião na sua comédia? Cara, quando eu comecei, eu não falava sobre religião no início. Quando eu comecei de verdade, eu comecei porque o Marcos William falou pra mim que, tipo, mano, não tem ninguém, você é um bandista, pô, você vive isso, não tem ninguém falando sobre isso. Isso era em 2019. Só tinha o Yuri Marçal que falava sobre isso, assim, ainda bem porcamente. Foda-se, Yuri. Não tem essa não, ele é filha da puta. E aí, só tinha ele falando na época, eu falei, pô, pode ser uma lacuna aqui, tá ligado? E aí, cada vez mais eu percebi que, tipo, era um assunto que eu dominava, então pra mim tinha facilidade de falar sobre isso. E quando eu comecei a fazer meu solo, eu comecei a ver que algumas pessoas estavam indo no meu solo por causa disso. Só que o meu solo não era inteiro sobre religião. Meu solo era 20 minutos sobre isso e o outro era coisa da vida. Tipo, eu tava fazendo 30 anos, tava com crise dos 30, ansiedade, psicólogo. Só que as pessoas iam esperando que era tudo sobre religião e não era. E aí depois o que eu fiz? Eu tirei essa parte do solo que não era, readaptei e criei novo. Por isso que eu já falo que eu tinha um solo e meio. Eu tirei metade, recriei outra metade e aí eu lancei o Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Exu. E como é que foi a sua experiência pessoal com a religião? Tipo, era de família já ou você se converteu? Mano, tipo, minha avó era católica, aquela que acendia vela pra todos os santos, tudo quanto é santo, só que aquela senhora antiga, era católica, mas levava você na benzedeira pra fazer uma benção. Tinha ali, de vez em quando, ali no pai de santo, um negócio assim. Por parte de pai, a mesma coisa. Tipo, todo mundo ia na igreja. Católica. Minha família, pelo menos meu núcleo familiar não tem nenhum crente, graças a Deus. Minha família, por parte, ia na igreja, mas todo mundo, por parte de pai, já ia no terreiro também e tudo mais. Minha avó pulou o muro de cemitério pra fazer trabalho pra salvar meu avô. Velho, abria... Então tinha, tipo, um lado de mãe católico, o lado de pai tinha... O lado de mãe era, tipo, mais católico, ia na macumba. O lado de pai era mais macumba que ia na católica. Ainda sempre foi meio que essa divisão. Tipo, a mãe do meu padrasto era mãe de santo. Então, era meio que isso nesse mundo. Então, eu tava meio que transitando os dois universos. Tipo, eu vou em terreiro desde quando eu me lembro por gente. Tipo, primeira vez, acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Só que quando eu fui ficando mais velho, tipo 14, 15, 16, o terreiro foi chamando muito mais minha atenção que a igreja. Eu comecei na igreja católica por causa da minha avó, pra ela não ir sozinha. Porque ela era uma senhora idosa, então ia à noite sozinha, então ia por causa dela. Mas muito paradão, né? Não, me dava uma abrição de boca, que depois com a Umbanda eu fui entender o porquê, mas me dava uma abrição de boca. Tinha uns cânticos que eu gostava, que eu falava, porra, agora é hora boa, agora é hora de cantar. Mas na hora do sermão do padre, a maioria das vezes eu tava tipo, caralho, o que tá falando? Porra, podia estar em casa jogando Super Nintendo agora, olha que merda. Mas quando eu fui ficando mais velho, eu fui mais, tipo, mano, a Umbanda é mais o meu rolê. Por quê? O que chamou a sua atenção? Por que você gostava mais? Cara, eu não sei. É um bagulho de sentir que lá era meu lugar mesmo, tá ligado? Então, tipo... deixa eu entrar mais no assunto agora. Eu tinha... Uma vez eu ouvi alguém falando que o Umbanda era sobre ancestralidade. Sim. Eu vi que esse era um conceito central. Sim. Você pode destrinchar mais esse conceito? O que significa ancestralidade? Esse bagulho, tipo, eu imagino que seja... respeitar os antepassados, os valores, a cultura, a tradição, mas como é que a gente pode entender isso melhor na prática? Mesmo dentro da Umbanda, eu sou um bandista, mas a gente tem várias religiões de matriz afro-indígena brasileira. Tipo quais? Candomblé é um exemplo, culto da Jurema, tambor de Minas, são cultos diferentes que trabalham com espiritualidade, certo? A Umbanda é uma vertente. E ainda assim, dentro da Umbanda tem algumas ramificações. Quando
O conceito de ancestralidade é um conceito, na verdade, que está muito mais forte nesses últimos 4 anos, que começou-se a falar muito sobre ancestralidade. Por quê? Tem uma ideia que se vende até hoje, que eu sou parte da galera que refuta isso, que a Umbanda foi criada por um jovem branco burguês chamado Zélio Fernandinho de Moraes, em 1908, se eu não me engano. E aí isso foi difundido durante vários tempos. De uns anos pra cá que o pessoal começou a questionar isso e falar, não, a Umbanda não foi criada por ele. E mostrar provas e estudos históricos de que a Umbanda já existia antes. Poderia não ter um nome institucionalizado, mas já existia antes. A cultura. A cultura, exatamente. Então, quando... E aí, nisso, começou a se falar sobre ancestralidade. Que é o quê? Que é retomar as raízes, né? Retomar aos conceitos dos povos antigos no que tange a religião. Mas como assim? Você consegue me explicar mais? Porque você fala assim, cultuar os povos da natureza. Mas tá. em que sentido? Tipo assim, cultuar quais aspectos, quais princípios deles, assim, quais valores? Então, é uma religião passada de pai para filho, né? Que é basicamente tudo que a gente... É uma religião magística que mexe com energias, por assim dizer. Uhum. Então, quando a gente fala sobre a nossa ancestralidade, são espíritos que estão linkados conosco de vidas passadas. Então, quando eu falo sobre a minha ancestralidade, tem os espíritos dos pretos velhos. São espíritos de negros africanos que tiveram no Brasil em tempos para trás, em que em algum momento tiveram correlação, porque a gente acredita também na teoria da reencarnação, né? Então, em algum momento tiveram ligação comigo. Então, hoje eu estou encarnado e eles estão desencarnados e esses povos ancestrais me ajudam hoje a conseguir as coisas na minha vida. Não só materialmente, tipo evolução e tudo mais. Talvez se eu for colocar de uma forma mais simples de entendimento, são espíritos que tiveram conexão comigo de alguma forma em vidas passadas. Então hoje eles estão presentes na minha vida espiritualmente. Esses são os meus ancestrais. Você falou que a Umbanda é uma coisa que existia na África ou ela é criada no Brasil? A Umbanda que conhecemos hoje, a Umbanda e o Candomblé são criados no Brasil. Toda vez que eu falo, uma religião de matriz africana, uma religião de matriz afro-indígena, fala, mas não tem Umbanda e Candomblé na África desse jeito, como que é de matriz africana? É porque o que acontece, né? Não tem, por um motivo, a opressão da Europa em si, quando subjugou a África, né? O pessoal, quando a gente fala sobre África, o pessoal acha que a África é um país. Dentro da África existem várias Áfricas, existem vários países, cada um com a sua cultura. Então são vários povos que tinham a ideia e a vivência de orixás, só que de formas diferentes. O que é orixá? Orixá é a representação da energia da natureza, tá, né? Seria, por exemplo, Oxum é representada como a senhora do ouro, das águas doces, da cachoeira, da prosperidade, do amor. E cada orixá, ele traz consigo o ensinamento, entende? Então, quando a gente fala sobre o orixá ele traz um ensinamento junto com uma história, junto com tipo uma mitologia, sabe? Então, por exemplo, o Ogum é o da guerra. Quem é filho de Ogum, a gente fala que naturalmente ele é guerreiro. Mas dentro disso tem um ensinamento de você tem que saber escolher as suas batalhas. Você não pode entrar em todas as batalhas, tá ligado? Então, tipo, o guerreiro sábio é aquele que sabe qual batalha ele vai entrar. Então, dentro de cada orixá ele tem uma característica e essa característica é para nós como seres humanos nos moldar no nosso dia a dia, saber como lidar com aquela energia ou com aquela característica na nossa vida. Eu costumo dizer que quando você nasce filho de um determinado orixá, é porque você tem um ponto, não falo positivo nem negativo, mas para o pessoal entender mais fácil, é como se você tem um ponto positivo que você tem que aprender a dosar, né, e um negativo que você tem que aprender a lidar com ele e a superar. Isso é ser um filho de orixá. E você é de qual? Eu sou de Oxum com Oxóssi. Oxóssi é o quê? Oxóssi seria o senhor das matas, é o caboclo guerreiro, é o caçador de uma flecha só. Caçador de uma flecha só? Porque a história de Oxóssi, que eu não me lembro com muita precisão essas histórias, mas fala básico, porque a Umbanda não fala muito essas historinhas. Uhum. Mas a história de Oxóssi fala que houve tipo uma caça e todos os caçadores estavam tentando buscar essa caça e ele acertou com uma flecha só. Uhum. Que é a ideia passar que tipo, o Oxóssi ele sabe a hora que ele vai atacar. Pra ser certeiro. Preciso, assim. Então, dentro da África, cada povo cultuava os orixás de uma forma. E aí, quando vem o branco europeu e subjuga e faz com que esse africano
seja forçado a ser cristão, isso vai minando a cultura desse povo, fazendo com que hoje o africano seja muito mais cristão e muçulmano, porque também teve a invasão no norte da África pela região islâmica. Uhum. Então faz com que esse africano seja muito mais cristão, muçulmano, islâmico, do que seja nativo das suas religiões. Que isso, inclusive, é de ter um nome chamado racismo epistemológico. Então, no Brasil, foi um dos poucos países que a gente conseguiu manter ainda viva a cultura, justamente porque o povo bantu sincretizava. Então, eles soubem usar o sincretismo para não deixar morrer as suas tradições. Uhum. Que quando eles iam cultuar os orixás, os senhores não deixavam. Uhum. Por isso que houve o sincretismo de orixá com santo católico. Uhum. Tipo, Oxalá com Jesus, Xangô com São João Batista e por aí vai. O que eu ia te perguntar é, quando na igreja a gente chama de culto, uhum. né? O ritual. Na Umbanda chama de... Cara, acho que depende um pouco de cada... Não é gira? Depende um pouco de cada coisa, chama-se de gira, a maioria. Na minha a gente chama muito de trabalho. E como é que é a ordem quando você chega lá? É de, tipo assim, é semanal? Era uma vez por semana? Na minha casa é semanal, toda segunda-feira. Cada casa faz... Qual que era o horário? Às 8 da noite. Das 8 às 10h20, 10h40. Cada casa ela tem uma ritualística, né? Uma forma de fazer. E o porquê de um dia da semana. Na minha casa era segundas-feiras, porque as segundas-feiras são o dia das almas. E o meu pai de santo ganhou a ortoga de ser pai de santo de um Exu chamado Exu Tatacaveira, que é um Exu que trabalha na linha das almas. Então ele dedica esse trabalho sempre às almas, por isso que é sempre feito na segunda-feira. E aí quando você chega lá, segunda-feira, qual é que é a ordem das coisas? Que tipo assim, na igreja tem o louvor, o dízimo, a pregação, uma oração no final, tipo assim, tem visitante, vai gente nova? Sim. Lá, na verdade, na minha casa, então, são dois trabalhos, o de segundo e o de quarto. O de quarto é só para médium, que é só para as pessoas que fazem parte do corpo mediúnico da casa para se desenvolver. Só Jedi. Só para você melhorar, para você desenvolver, estudar e tudo mais. Aprofundar. O trabalho aberto ao público é na segunda. Uhum. Começa com... A gente tem as cantigas, os cantos, que a gente chama de pontos. Então, o ponto, ele é quando a gente canta, é uma forma da gente segurar a energia da casa. Música tem que ter, mano. Toda religião tem que ter algum tipo de música. E pra gente, a música, ela tem uma simbologia. A gente chama de pontos. Então, cada ponto, ele tem uma simbologia. Tem um ponto, tipo, se eu quero puxar energia ou trazer uma entidade, eu tenho um ponto. Uhum. Se alguém tá vibrando negativamente, eu preciso me defender, eu tenho um ponto de defesa. Se eu preciso contra-atacar, eu tenho um ponto de demanda. Então, cada ponto, na verdade, ele não é só uma música, ele tem uma função. A letra dele, a letra dele, a energia que ele vibra é para uma função. Então, quando a gente vai começar a casa, os trabalhos começam às 8. 7h30, tem um ogã, ou o curimbeiro, que é quem fica para balancear essas energias cantando. Eles já começam a cantar o ponto para segurar a energia da casa, enquanto as pessoas estão chegando. 8 horas. Já ia atraindo a galera também. A galera já, ali. E aí, às 8 horas, o meu pai de santo encerra os pontos. Ele vai dar uma palestrinha rápida de 10 minutos, falando como é que vai ser aquele trabalho ali para as pessoas novas que estão chegando. Explicando como é o que é feito ali. Como eu falei, a maioria das pessoas vai na Umbanda como, tipo, aqui é o último lugar que eu vou resolver meu problema. E ali ele já fala, se você veio aqui achando que você tá com um problema, vai acender uma vela e vai sair, vai estar tudo resolvido, não vai. Porque muitas das vezes... Já pé no chão. Porque muitas das vezes o problema da pessoa tá com ela. Que é o que a gente fala muito, que é a reforma íntima dela. Tipo, ela se melhorar como pessoa. Senão a pessoa vai com interesse, né? Total. Eu vou ali porque eu vou ganhar um poder mágico. Se fosse fácil assim, meu irmão, todo pai de santo era rico. Eu tava bem na vida, olha eu. Cara, acha que vai entrar na... 14 anos, você acha que tá entrando na mansão dos X-Men, né? Vou chegar ali, acha que Exu é um gênio da lâmpada, tá ligado? Você vai pôr uma vela, vai pedir um negócio, no outro dia tá assim. O buraco é muito mais embaixo, então ele passa essa visão, cada casa trabalha de uma forma diferente. Na minha, a gente faz duas giras no mesmo dia. A primeira é para fazer uma limpeza em todo mundo, que é feito com os pretos velhos na minha casa. Às vezes ele desce outras entidades, outras falantes, mas a maioria é preto velho. Faz uma limpeza, aí ele faz uma puxada, depois a gente puxa mesmo a energia de todo mundo, a gente desincorporado, para deixar todo mundo limpo. Tá todo mundo limpo, a gente fala o que é virar a linha, que é trocar para outra linha, que a gente troca para Exu e Pombogira, que é para quem quer pedir mesmo mais os bagulho material e tudo mais. Faz isso tudo no mesmo dia.
E aí, então já leva em conta que tem uma galera que vai pedir coisa mesmo. Já. Antigamente a gente falava assim, vai ter mais meia hora, 40 minutos de trabalho, porque a gente só libera o pessoal pra abrir depois da limpeza. Porque pro meu pai de santo, a nossa casa é tipo, mano, o mais importante é você sair daqui bem. Pra você sair bem, você tem que estar limpo das energias. Então, a segunda parte meio que é opcional. Agora, quem vai lá, tipo, a gente pede obrigatoriamente que fique até o final da primeira. Acabou a primeira parte total, aí a gente libera, fala, pessoal, quem quiser ir embora agora pode ir. Agora, quem quiser ficar pra segunda linha, aí é opcional. Eu vejo que muitas pessoas que vão pra igreja, cada um vai meio que com um objetivo diferente, as pessoas têm diferentes propósitos, eu acho, né? Só que eu vejo que um deles é exatamente ter uma comunhão, tipo assim, juntar uma coletividade, porque muitas pessoas que vão pra igreja, acaba que o rolê dela é aquele ali, tipo, mano, quando for ter festa, vai assistir Copa do Mundo, vai assistir todo mundo na casa de fulano, então, tipo assim, é meio que o seu coletivo, né? Você acha que na Umbanda a galera vai por isso, vai mais por uma questão individual, de tipo assim, quero me conectar, preciso de alguma coisa, vai por interesse também? Como é que você acha que é? No início, acredito que a maioria vai mais por uma questão mesmo de, tipo, de se conectar. Pô, preciso me conectar com a minha espiritualidade. Mas a ideia base, a Umbanda e todas as religiões de matriz afro é uma religião de resistência, do povo mais pobre, mais subjugado se unir. Há sim uma união com uma comunidade em si, sabe? Por exemplo, na minha casa em si, tem festa de Cosme e Damião, geralmente ali em setembro. A gente faz a festa, a gente fecha a rua para as crianças da rua, quem quiser brincar. Aí depois tudo que foi arrecadado a gente leva para um lugar carente para fazer doação. Então, tipo, tem essa preocupação com a parte social e comunidade em si. E acredito que a maioria dos terreiros tenha isso. É lógico que depende de às vezes tem terreiro que é um quartinho. Então não consegue fazer tanto pela comunidade em si do que terreiros que vão sendo um pouco maiores. Mas tem-se também uma vaidade com, tipo, estou mexendo com o sobrenatural, estou mexendo com a parte esotérica e tudo mais. Então, há também terreiros que se desvencilham. Então, tipo, só assim, dinheiro. Traga o seu amor em 5 dias por 30 mil reais e você vai fazer e tudo os mais. mercadores da fé na Umbanda. Existe pra caralho. Os pastor picareta. Pra caralho. Porque é fé, cara. Então, quando a gente lida com a fé da pessoa, a pessoa tá fudida quando ela tá te procurando. Vulnerável, né? Então, se ela vê em você a possibilidade dela conseguir aquilo que ela quer, você tá na sua mão. Pode pá. E não é religião, né? São pessoas. A minha cunhada, ela tá indo no centro e ela fica fazendo um bagulho que eu até falei pra ela, toma cuidado que você fica fazendo isso aí, que ela fica usando o fato de ela ir na macumba pra ameaçar os outros. Tá eu já fiz isso pra caralho. Eu já fiz. Você vai fazer mal pra mim? Ó, vou colocar seu nome não sei aonde. E eu já fico tipo assim, mano. Errado pra caralho. Mas eu já fiz, pô, já. Todo macumbeiro já usou a macumba em seu favor, tá ligado? Sei lá, às vezes você descobre um bagulho pelo Instagram. Aí você fala assim, pô, meus guias me falam, né? E nem foi, porra, nem foi. Tá ligado? Nem foi. Mas a pessoa vai saber, não vai, porra, não vai. Todo já usou, porra, é lógico. Você tem piada disso? Cara, faz não piada tenho. Disso. Acho que isso é uma premissa boa. Desse jeito eu não tenho. Eu tenho uma que realmente foi minha primeira piada de Umbanda. E foi muito sem querer, muito sem querer. Eu trabalhava ainda numa empresa chamada... Empresa filha da puta também. Caralho, mano. É o ódio dessa empresa. Eu tenho realmente um hábito de pensar alto. Pra mim, se eu preciso fazer as coisas, realmente eu começo a falar alto, porque acho que eu falando e me ouvindo, eu consigo clarear as ideias melhor. E aí eu tava subindo a escada e gesticulando e falando. Aí a minha gerente falou, ué, Luiz, você tá doido falando sozinho? Quem disse que estamos sozinhos? E continuei a minha caminhada de boa. De repente eu olhei pra trás, tava todo mundo no departamento aqui. Assim. E nem foi pra fazer medo nem nada, pô. Eu só soltei, tá ligado? Isso é legal. Deixa todo mundo em choque. Sem querer, e foi sem querer. Mano, as piores situações que eu deixei a galera com medo foi sem querer. Uma vez eu tava pra perder um voo em Porto Alegre, aquele negócio fudido, pô. Parcelei no cartão do meu pai minha viagem de volta em 310 vezes, porque a gente foi na raça. O voo era 4 da manhã. 1 hora antes eu tô pedindo Uber e o Uber não aceita. Não aceitava de jeito nenhum, não aceitava. Madrugada é difícil. Aí eu consegui um táxi pelo cara do hotel. Então, eu chego
E aí e detalhe, eu não tinha feito check-in. Então eu cheguei ainda pra fazer o check-in. E aí eu cheguei e o pessoal, mas já não pode mais embarcar. Eu falei, moça, mas não aqui... Não pode nem fazer check-in mais, né? Mano, foi um diálogo. E aí é a hora que a espiritualidade me abençoou. Porque do nada chegou uma mulher, falou... Acho que era o supervisor, falou, peraí, rapidão. Aí ligou lá. Falou, não, a aeronave ainda tá aqui, peraí. Você já fez... Eu tinha conexão ainda. Você já fez check-in? Não, e da conexão também não. Ela ficou tipo, porra. Aí ela fez o check-in dos dois, me entregou. Me entregou e falou, mas corre. E aí, mano, o aeroporto de Porto Alegre é gigante. Aí eu corri. Isso é muito humilhante, né? Subi, mano, com a mala aqui, ó. É muito, tipo, a sua dignidade vai ficando pelo caminho. Né? Não, a história tem lacunas. Subi a escada rolante. Mano, e sedentário, gordo na época. Porra, subi a escada rolante e falou, ou eu vou ou vou infartar, um dos dois. E eu olhei embarque e fui correndo. Mano, acho que ele tava tipo uns 50 metros pra mais fácil. Quando eu cheguei no fim, tava assim, embarque internacional. O embarque doméstico era lá onde eu tava. Mano, eu volto tudo, juro. Eu volto correndo pra trás aqui, assim, ó, tudo. Credo, mano. Entro. Que dia horrível. Pra caralho, mano. Entro eu correndo, aí tem as lojas que você passa no raio-x, tem aquela porra daquelas lojas. Vontade de roubar naquelas lojas. Aí quando eu olho, era uma escada rolante, a galera do voo já tava assim pra mim, ó. E aí eu vou correndo. E aí, duas situações. Fui passar pelo raio-x, eu carregava dentro da minha mala dois amuletos pra mim. Que era um pedacinho de ferro assim, que era mirongado na energia de Ogum, guerreiro, abertura de caminhos. E um punhal de Exu. Passou no raio-x. E aí a moça pega e fala, o que é isso aqui? Aí eu falei, não, moça, isso aqui é coisa da religião. Tirei minha guia pra fora, né? Falei, não, moça, isso aqui é coisa da religião, que eu peguei na mão, nem corta, não, isso aqui não, moça. Ela é coisa da sua religião, ela é. Eu falei, mas vou ter que jogar fora. Eu falei, você tem certeza? Meu irmão, ela regalou o olho aqui assim. E aí, naquele momento eu senti muito uma vontade dela de me devolver. Só que ao mesmo tempo eu não tinha tempo pra dialogar com ela. Aí eu falei, moça, vai, pode jogar fora, vai lá. Mas ela jogou fora com o cu na mão. Me deu a minha mala e aí eu continuei correndo. É que ela tava olhando o emprego dela. Né? Continuei correndo. Quando eu cheguei na galera que tava fazendo assim pra mim, dei o cartão de embarque, ele bipou. Quando eu fui entrar no voo, ele bateu assim e falou, aproveita esse voo, que a gente segurou esse voo por causa de você. Que isso? Juro, mano. Juro. Caralho, era o seu orixá falando. Provavelmente, ali. Mas simplesmente ele falou isso, eu entrei. E aí, uma semana depois, foi quando eu vim pra São Paulo. Caralho, mano, você é louco. Não, então, mano, não tem como. Uma coisa que eu ia falar, eu queria até usar isso como resposta, porque alguns comediantes usaram isso de crítica ao tipo de comédia que eu faço. Não vou citar nomes aqui, porque a gente não quer expor mais ainda o Nil Agra, né? Mas o Nil tava falando assim, não, Abner, porque você também pode ser processado por intolerância religiosa com as coisas que você fala. E eu pensando, sim, tipo assim, pode acontecer a qualquer momento. Tipo, eu tenho que tomar esse cuidado, tá ligado? Quando eu for falar sobre religião, eu realmente tenho que pensar de forma estratégica. Qual é a crítica que eu tenho que fazer? Isso faz sentido? Porque se for um ataque de ódio gratuito, eu realmente posso ser processado por alguém. E posso tomar no cu. Então, aquele negócio, o pessoal fala sobre... O Thiago tá sendo censurado com o anticristo, né? Então... O pessoal fala sobre liberdade de expressão, mas o pessoal acha que a liberdade de expressão é você poder falar o que você quiser sem tomar as consequências. Você pode falar o que você quiser... Liberdade de consequências, né? Você pode falar o que você quiser? Pode, mas... É o que o Thiago falou muito, eu falo muito também na vida, que é passarinho que come pedra, sabe o cu que tem, pô. Se tu quer falar, vai lá. Mas saiba que você pode ser punido por algumas consequências sobre aquilo. E também, às vezes, quando o papo é sobre intolerância religiosa, eu já ouvi algumas pessoas diferenciando. Uma coisa é intolerância religiosa e outra coisa é racismo religioso. Sim. Você sabe me dizer a diferença desses dois? É porque, assim, o racismo em si, em geral... É até bom você falar disso. Vamos falar, tá, do Nil. A gente vai puxar... Já vamos puxar o gancho, vamos falar. Lá ele cita um exemplo que ele fala sobre... porque quando você barra um negro de entrar no elevador, aquilo é racismo. Ok, o exemplo realmente tá certo. Só que você falar só aquilo, pra mim, tem uma pequena problemática, porque o racismo ele é muito mais abrangente, ele tem um leque muito mais abrangente que é importante se dizer. Porque, por exemplo... Aquilo que ele cita é o que a gente chamamos sobre racismo sobre o indivíduo, que é quando você comete uma atitude racista sobre um indivíduo especificamente. Só que não é só aquilo que é. Existe o que a gente falou agora, tipo, o racismo epidemiológico é um tipo. O racismo estrutural, que é quando um negro ele não tem a mesma oportunidade de emprego
ou não tem as mesmas vagas, cargo de liderança que um branco, ou é vaga em universidade pública. Exato, ou o fato de o negro ser muito mais abordado pela polícia e morto pela guarda do Tarcísio do que uma pessoa branca. Então, tipo, isso é um racismo estrutural, né? E o que o Léo Lins fez, que é racismo recreativo. Então, existe um leque muito mais abrangente. O racismo, ele não é, por exemplo, a ofensa em si, quando o cara do caceta manda um racismo reverso, vai tomar no cu, velho. O pessoal confunde, tipo, o racismo não é a ofensa em si. Não existe um racismo reverso, porque o racismo é uma estrutura de poder em que uma raça se sente superior à outra. E o reflexo que isso causou durante anos, historicamente e agora socialmente. Então, eu tinha visto uma definição interessante, que era até com base no Michel Foucault, que era o racismo é uma tecnologia de poder, né? Sim. Que é tipo assim, tecnologia de poder significa tecnologia por quê? Porque você consegue entrar na mente de todo mundo com isso, né? Todo mundo consegue pensar dessa forma que subjuga uma raça sobre a outra. Tipo, na base da pirâmide socioeconômica, você vê que todos os bilionários que existem no Brasil são brancos e a maioria da população negra se concentra na base da pirâmide socioeconômica. Só que aí os caras consideram que racismo é apenas a partir do momento que você agride alguém fisicamente. Não, mas tem toda essa estrutura de que você já devastou o povo, tipo, tirou a cultura dele, tirou as ideologias dele, as esperanças dele. Então, tipo, a ofensa aqui é o de menos. Por que é importante saber essa diferença de tudo isso? Porque você também vai entender o que vai acertar alguém ou não. Por exemplo, pra mim o racismo ponto de vídeo nunca me acertou. Se alguém chegasse e falasse pra mim, seu preto, eu sempre falei, sou mesmo. Pra mim nunca me acertou, nunca foi um problema. Mas o cultural, por exemplo, me acertava um pouco mais. Por exemplo, eu fui deixar o cabelo crescer, eu tinha 26, 24 anos. Por quê? Porque quando eu era jovem eu até queria o cabelo grande, mas era, isso é coisa de mala, de maloqueiro. Isso aí é coisa de bandido, não deixa o cabelo não, seu cabelo é ruim. Então eu usei cabelo raspado a vida inteira. Então isso me acertava muito mais do que uma pessoa chegar e falar você é preto, tá ligado? Só que aí o cara pode argumentar assim, falando, não, mas uma coisa é o comediante fazer uma piada, outra coisa é alguém cometer um ato realmente de agressão, de falar, chamar alguém de macaco no estádio, que aí vai ser tipificado como um crime e não visto como uma tentativa de divertir alguém. E aí o comediante vai falar assim, não é culpa do comediante que contou a piada, é culpa da pessoa que exerceu o ato. Mas como é que a gente consegue criar uma linha de raciocínio, tipo... a piada, ela faz parte de uma cultura, né? Faz parte de... Se tal coisa é engraçada, é porque o imaginário coletivo daquilo é engraçado. Então você, como comediante, tem a oportunidade de reforçar o senso comum ou de questionar o senso comum, e isso é um posicionamento político. Sim, né? e tipo, no questão da racial, entra o que eu falei, tipo, racismo recreativo, que é quando você comete uma piada racista pra divertir outras pessoas. E aí entra muito no que eu falei, tipo, do que vai me acertar. Por exemplo, eu como comediante, eu vejo a piada do Léo Lins e falo, que piada de bosta, mano. Primeiro pensamento, não coisa. Mas e um pai de família preto que tá na favela, que não tá conseguindo um emprego só porque ele é preto e tá precisando sustentar a família? Como é que essa piada não vai acertar essa pessoa? Uma mulher, uma mina Exato, preta grávida que o pai da criança abandonou às vezes. Exatamente. Então, a mim não acerta. Pra mim eu só falo, piada ruim. Mas e como é que tá acertando ela? Tá entendendo? Então, o problema é que acho que as pessoas elas não conseguem pensar, quando a gente vai falar sobre as minorias em si, num coletivo, saca? Pensar de forma abrangente em como vai atingir partes diferentes da camada dessa minoria, tá ligado? Então, e outra coisa, na comédia, a comédia em si, o stand-up, sempre teve a ideologia de o quê? De quem tá embaixo tentar bater em quem tá em cima, pra mostrar um holoforte de que tem um problema. Em que momento da história os pretos, ou a galera LGBTQIAPN+, ou as mulheres, estiveram em cima pra apanhar? A gente tá sempre embaixo e tem um filho da puta batendo em nós mais ainda, tá ligado? Então, eu vejo que os comediantes olham pra essa questão, tipo assim... Beleza, a gente pode bater em quem tá em cima, mas tem que bater em quem tá embaixo também, porque o comediante tem que bater em todo mundo. Mas na prática, parece que os comediantes de stand-up se focam em
não bater em quem tá em cima de verdade, né? Tipo, Porque quem tá em cima dá dinheiro pra eles, né? e eles consideram que quem tá em cima é só os políticos, só quem tá em Brasília, né? Tipo assim, ninguém para pra... Por exemplo, pra mim agora, fazer piada com o Léo Lins é bater em quem tá em cima. Sim. Porque eu vejo o Léo Lins como alguém que tá em cima, um cara privilegiado, tava na TV há muito tempo, é milionário, divulga tigrinho. Então tem vários motivos porque agora, mano, vamos bater então na figura do Léo Lins com piadas, não como um sermão. Talvez algumas pessoas até estejam pensando, o Abner tá lacrando agora, mas você fazia umas piadas com não sei quem, fez piada com autista. E realmente, quando eu fiz aquelas piadas, eu tinha a intenção de ser engraçado. Depois, quando eu vi que atingiu os moleques negativamente, eu parei pra pensar, ok, não atingiu o objetivo que eu queria com a minha comédia. Eu não vou ficar batendo nos moleques sabendo que tá machucando eles. Então eu vou mudar o foco pra falar de coisas que eu acho engraçado. E não com o objetivo... Se eu for machucar alguém ou ofender alguém, eu quero que seja uma briga que eu vou comprar. Eu não queria comprar uma briga com adolescentes autistas. Agora, se eu for, sei lá, processado por o Edir Macedo, eu vou querer comprar essa briga porque é alguém que eu realmente quero bater, tá ligado? Sim. Porque eu, como comediante, tenho um alvo na piada e esse alvo, ele realmente pode ser atingido. Exato. E quando eles falam também, porque a gente tá jogando holoforte no problema, vamos naquela piada lá que ele fez. Vamos trazer essa ideia. Você tá indo do holoforte? Do holoforte no problema. Holofote. Não, pensei... esse argumento pra mim é muito bunda. Tá. Vamos jogar o holofote no problema. Fazendo uma piada racista. Exato, pô. Os gringos usam isso também. Tá ligado? Mas vamos falar, se a ideia fosse essa. Aquela piada... Peraí, vamos só contextualizar melhor. Existe o argumento de, não, a piada do Léo Lins, na verdade, ele não está sendo racista, ele está jogando luz sobre a questão. Isso. Esse é o argumento. Mas você pega aquela piada, você vê que tem uma diferença entre uma piada que você tá jogando um holoforte sobre aquele negócio, falando sobre, se fosse uma piada que passasse a ideia de que o negro, ele tem menos oportunidade de trabalho do que o branco, ok, mas aquela piada pra mim só tá tipo um blackface, tá ligado? Só focando no estereótipo. Por exemplo, não querendo falar, mas uma piada que eu falo, por exemplo, que eu jogo luz sobre um problema social que a gente negro passa. Tem uma piada, abro o show do Thiago, e toda vez eu falo pra galera, aproveitem o show, porque todo show do Thiago Santinelli pode ser o último show do Thiago Santinelli. Porque ele recebe a best de morte pra caramba. E sabe quem roda com ele? Eu. E uma bala perdida adora acertar um neguinho. Pô, atirar no Thiago no palco e me acertar no camarim é 2 palitos. Ou seja, eu fiz uma piada comigo que sou preto, jogando luz sobre o problema. Não tem, não quero falar que eu sou o cara, mas não tem como olhar essa piada e falar, mano, ele tá sendo racista. Na piada você tá falando, eu não quero tomar um tiro, né? Tá ligado? E ali ele só tá falando, e ali na piada do Léo Lins passa a entender que ele tá passando que o negro não quer trabalhar. O racismo na mentalidade dele, pelo menos do meu ponto de vista, né? Tava na premissa, a primeira frase que ele diz, né? Porque ele fala assim, dizem, o negro não consegue arrumar vaga no mercado de trabalho. Tipo assim, o jeito que ele coloca a premissa é como se isso não fosse verdade e alguns dizem que é difícil o negro conseguir vaga no mercado de trabalho. E aí depois ele vai completar com a punchline dele. Só que tipo assim, o ponto de vista do qual ele parte, a visão de mundo, que eu acho que vai além da intenção da piada dele, é tipo assim, mano, culturalmente esse tipo de comentário você está enxergando como piada, mas quem sofre racismo não vai enxergar como piada. Sim. E tipo assim, me parece uma questão de empatia, né? O Thiago comentou, inclusive lá no podcast, naquele debate lá, falando sobre, você se preocupa com as pessoas que estão indo ver seu show e como elas estão interpretando aquilo? É muito claro, e não é questão de falar, vocês estão teorizando, não, pô. Você ter um mínimo de bom senso, você vai perceber que a galera tá tipo falando, realmente, o negro não quer trabalhar. Querendo ou não, eu acho que esses comediantes antigos, eles sentem um pouco de medo, porque me parece que, dependendo do ambiente que você fosse procurar, em muitos dos programas de comédia, em muitos dos conteúdos de comédia que existia, tipo, 40 anos atrás, realmente o racismo e eu acho que, tipo, também a homofobia era 2 traços muito fortes, né? Tanto de fazer piada com a questão do Mussum nos Trapalhões,
quanto, enfim, ficar chamando os outros de boiola, enfim, aquelas entrevistas de mas aí é que tá, a sociedade evolui, cara. Então, o que eu ia chegar antigamente, minha galera era chibateada nas costas pra colher café de graça, tá ligado? Tipo, lá atrás, com certeza, quando libertaram o meu povo, teve uns fazendeiros, chegou na fazenda e falou, caralho, pode nem mais escravizar um negro, esse mundo tá chato, tá ligado? Você hoje tá sendo esse cara lá atrás, que escravizava o povo e achou que quando libertou é chato, pô. As coisas mudam. Coisas que se falavam antigamente, a gente consegue hoje falar, porra, é errado falar aquele bagulho, né? Vamos falar isso mais não. E o certo é o quê? Se reciclar, pô. Mudar. Nos anos 90, a capa do Negritude Júnior, a capa do CD dele, são 7 crianças peladas. Literalmente. Isso não é piada, pô, é verdade. Nos anos 90. Você acha que hoje, em 2022, cabe fazer uma capa de CD desse jeito? Quem teve essa ideia falou assim, pô, é boa ideia tirar a roupa de 7 crianças, pôr no estúdio e tirar foto. Tá maluco, o marqueteiro dos caras era o PC Siqueira. Tá ligado, mano? Tá maluco, sai fora. O que eu ia falar, o ponto que eu ia chegar é, no conteúdo da comédia, falando de comédia especificamente, de conteúdo humorístico, de programas e piadas, me parece que, como muito da comédia estava envolvido em racismo, homofobia, em certa parte machismo, gordofobia, me parece que os comediantes antigos, quando eles veem que essas ferramentas foram tiradas deles, eles se veem meio que desarmados. Tipo assim, então como é que a gente... Peraí, então não posso falar as coisas que a gente achava engraçado? Então quer se chamar de comediante como, porra? O foda é isso, né? Tá tipo, ligado? Tem Por isso que me parece que o stand-up ele é uma arte bem desafiadora no sentido de ele é muito vivo, né? É muito... Você tem que ele se atualiza muito rápido, né? Exatamente, pô. Tipo, eu não lembro 100% com precisão, mas tem um episódio... O Seinfeld tem aquele bagulho do carro, né? Que leva alguns humoristas pra conversar. Comedians in Car. Tem um episódio com o Ed Murphy, que o Ed Murphy mesmo fala, mano, as piadas que eu fazia nos anos 90, na época do Delírios, eu não posso fazer hoje. E a mesma coisa a gente, pô, a gente tem... Quando a gente iniciou a nossa carreira, a gente fazia piada de uma forma. Hoje em dia eu falo até muito, porque eu acho que a nossa geração... A gente estava conversando até em off agora. A nossa geração é uma geração que estuda muito as coisas do cotidiano para tentar trazer uma piada com um pouco mais de conhecimento. Eu hoje, a minha forma de humor é não levar só a piada pela piada, mas dentro do meu solo, quem diz que estão sozinhos, quem vai assistir, eu trago uma reflexão sobre alguns pontos ali, que eu não estou só fazendo piada, como muita gente faz, só piada sobre estereótipos que acontecem no terreiro. Eu levo algo mais, eu levo como as pessoas me veem como sendo um bandista, como a gente deve evoluir e tudo mais. Então, tipo, a pessoa ri e sai de lá ainda com uma reflexão. Pelo menos é a forma de piada que hoje eu vejo que é uma evolução que eu quero fazer, tá ligado? O show que eu faço com o Thiago Olodumare, que também é um show de Umbanda, eu literalmente ali o show inteiro eu tô jogando a hipocrisia dos crentes contra a nossa religião. Mas se o Rogério Vilela estivesse aqui nessa mesa, ele diria assim... Eu não estaria aqui. Ele só convida branco pra debater sobre racismo. É verdade, né? Ô Vilela, como é que você organiza um debate pra falar de uma lei de injúria racial e não leva ninguém que sofre racismo, mano? Pelo amor de Deus, vai tomar no cu. Eu acho que eles tentaram levar o Hélio de la Penha, só que o Hélio de la Penha deve estar viajando. Aí eles falam, o cara do caceta ali é pardo, né? Acho que dá pra passar. Acho que dá pra passar. Olharam na tabela. Na tabela, na colorometria, assim. Falou, porra, ele era um preto de cor clara, né, gente? Vamos passar. Aí ele pega e mete um racismo reverso. Com menos de 1 minuto de fala, mano. Menos de 60 segundos, eu cronometrei, foram tipo 50 segundos de fala, mano, ele meteu... Não existe racismo reverso. Coloca bem grande aqui, sabe? Aqui, por favor, sabe? Não existe racismo reverso, a gente já explicou o porquê. Aí eu espero que... Aí é uma questão de, né, você ir atrás também. Hoje em dia existe inteligência artificial, pergunta lá pra Meta IA, que aí você, mano, em 30 segundos de leitura você descobre as coisas, tá? Mas enfim, se o Vilela estivesse nessa mesa, ele falaria assim... Tá, Luiz, você não quer a piada só pela piada, você está fazendo humor passando uma mensagem, mas e se o comediante quiser fazer a piada só pela piada? Tem comediantes que podem fazer a piada só pela piada. E aí eu responderia isso. Sim, mas ainda assim o cara pode ser racista. Dá pra fazer a piada só pela piada e não ser racista. Sim. E dá pra fazer sendo racista. Sim, até porque muitos dos nossos amigos comediantes fazem a piada pela piada e não são racistas. Eu gosto, por exemplo, o Luciano Guima é um comediante que faz muito trocadilho. E eu gosto muito, eu acho que ele é muito bom em fazer isso. Sim. Muitas das piadas do Guima você não descobre se ele é de esquerda ou de direita, você não descobre se ele é um cara politizado.
e ele não é racista. Exato. É muito simples. Não ser racista é muito simples. Basta você não querer ser filha da puta. Mano, é falta de estudar. É falta de estudar, tá ligado? A nossa sociedade, por muito tempo, a gente foi educado a aceitar alguns bagulhos, tá ligado? E agora, eu acho que a gente tá se desvencilhando de muita coisa. Então tudo é estudar, pô. Na minha questão, puxando a sardinha pra gente, a abolição mesmo. Sempre veio aquele negócio, porque a princesa Isabel salvou o povo preto e tudo mais. Obrigado, Isabel. Tá ligado? Mas, mano, estuda um pouquinho que tem um cara, que eu não vou até pesquisar o nome dele aqui rapidinho. Luiz Gama? Não. Ele é um músico. É uma música muito foda que ele coloca, peraí. Lázaro Matumbi. Ele tem uma música chama 14 de Maio, que basicamente fala, no dia 14 de maio eu saí por aí, que a abolição foi dia 3 de maio, né? Uhum. Então ele fala que no dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha nem casa, nem... Como é? Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. No dia 14 de maio eu subi a favela, pensando um dia descer de onde eu nunca desci. Que foi basicamente isso, mano. Jogaram meu povo e falou, agora vocês se viram aí. Eu tava estudando sobre um professor de direito que falava sobre isso. Ele tava falando, quando a gente vai entender o racismo no Brasil, muitas pessoas focam na questão da escravidão, sendo que o mais importante pra atualidade é você focar no pós-abolição, tipo, no século XX especificamente. Porque a escravidão, todo mundo sabe o que aconteceu. O preto era escravizado. Não, todo mundo não, porque tem muitas vertentes ainda. Tem os negacionistas. Tem, tipo, ideias que as pessoas não... Que se você não é preto, por assim dizer, você não vive isso, você não pensa. Por exemplo, a ideia do corpo preto, tipo, da cor do pecado e tudo mais, vem por causa da escravidão, né? Existia o negro reprodutor, que era comprado só para engravidar, que era geralmente quando era o preto forte, que tinha força para trabalho, ele era colocado para engravidar outras mulheres escravas, para que nascessem, porque a ideia do que o homem era, se esse preto é forte, vamos me dar filhos, vamos dar escravos fortes. Então existia o negro, que a função dele era era forçado a engravidar mulheres pretas. Tem várias coisas que aconteceram na escravidão que, se você não pesquisa, você acha, inclusive, que a escravidão, ele é só escravo só para colher café. Mas o buraco era muito mais embaixo. Mas o pós-escravidão é o que estrutura o racismo de hoje, pô. E eu lembrei agora, a diferença sobre intolerância religiosa e racismo religioso. Eu tava na dúvida se a gente concluiu esse assunto. Não, a gente abriu outros leques. E também, às vezes, quando o papo é sobre intolerância religiosa, eu já ouvi algumas pessoas diferenciando. Uma coisa é intolerância religiosa e outra coisa é racismo religioso. Sim. Você sabe me dizer a diferença desses dois? Basicamente, a intolerância religiosa é quando você impede uma pessoa de cultuar a tua fé. Pode acontecer com todas as religiões, certo? O racismo religioso, por exemplo, o que acontece é quando você subjuga a fé do outro. Por exemplo, quando passam a ideia de que Exu é demônio. Sendo que as religiões de matriz africana, nem demônio a gente acredita. A gente não tem esse conceito, porque esse é um conceito cristão. Então é quando você fala que o cristianismo é o certo e a Umbanda é errado, por exemplo. Isso é o racismo religioso. Eu percebia um pouco disso quando eu via, por exemplo, na minha infância, eu sentia medo da Umbanda nesse sentido de atribuir ao que a gente considerava o diabo. Só que para outras religiões, eu acho que não era tão forte assim. Era tipo... Não, eu não acho que os católicos e os judeus estão certos, mas eu não acho que é o diabo deles. Só que da Umbanda tinha esse jogar pro lado negativo do que a sua religião acredita, né? O sincretismo, principalmente da Umbanda, deu essa ideia de que era a mesma coisa. Mas hoje mesmo, e é foda porque, tipo... Sincretismo, pra quem não sabe, é mistura, tá? Aquela hora que eu falei, tipo, que o Oxalá é Jesus, por exemplo. Isso foi vendido por muito tempo pelos umbandistas, inclusive, por causa de Zélio. Porque Zélio, ele primeiro era espírita, e aí quando ele faz o centro de Umbanda, ele sincretisma com o catolicismo e com o espiritismo, até mesmo para atrair mais brancos para Umbanda. Teve um jornalista da época, que agora, alguma coisa Leal, que eu não vou me lembrar agora com precisão, que ele falava que a Umbanda era o que Zélio fazia, não era as magias de preto. Justamente para segregar e fazer com que a elite branca fosse
na Umbanda de Zélio. Era um bandista racista? As ideias Caralho. são vesperos que eu tô mexendo, mas tem um outro, esse eu sei que eu vou tomar hate pra caralho, chamado Rubens Saraceni. Porque o Rubens Saraceni, ele faz a sua própria vertente de Umbanda chamada Umbanda Sagrada. Mas as ideias de Rubens Saracena são bem eugenistas. Esse Zélio, inclusive, ele escreve... Umbanda eugenista, caralho. Tipo um meme da árvore de direita. Eu só consigo pensar nesses negócios. Mano, na árvore de direita. Esse jornalista leal, ele escreve um livro, eu não me lembro o nome do livro agora com precisão, mas foi em 1930 que é dito que é o primeiro manual da Umbanda. Que é totalmente com esses conceitos de que a Umbanda era o que Zélio fazia, não o que o preto fazia. O que o preto fazia era magia negra. Então, justamente, isso segregava. E sabe qual que é o pior? Em 2009, esse manual foi reescrito e republicado com as mesmas ideias eugenistas e ainda tem muito terreiro hoje que segue. Nossa. Em 2009 agora. Terreiro de gente branca. E por isso que existe macumbeiro de direita. O pai de Santa Anitta de direita. Tava na manifestação do Bolsonaro. Ele gosta desse livro aí? Não faço a menor ideia, mas ele é de candomblé. Ah, tá. Ele é de candomblé. Qual que é a diferença de Umbanda para candomblé? A Umbanda, ela é a religião que cultua a ancestralidade, então ela cultua espíritos, ela cultua guias. O candomblé é o culto aos orixás, que são, acredito, as forças e energias da natureza. Então, eles não têm... não é incorporação de guias, tipo falangeiros, tipo, é um pouco mais específico, mas tipo caboclo, baiano, boiadeiro, são espíritos que vêm, incorporam em mim para atender o povo. O candomblé, ele trabalha, são outras ritualísticas, ele trabalha com as energias da natureza que são representadas por orixás. É muito mais amplo e mais complexo do que a Umbanda. A gente até fala que a Umbanda, ela simplifica, e o candomblé é totalmente complexo. Por exemplo, não sei se o pessoal vai entender, mas por exemplo, se eu vou falar de orixá, eu falo de Xangô, você é filho de Xangô. Se você vai pro candomblé, existem tipos de Xangô, que eu acho que eu não sou muito do candomblé, eu sei pouca coisa. São tipo as qualidades, então tem tipo Xangô Airá, que é o único que eu me lembro sempre de cabeça, mas tem vários Xangôs, então eu posso ser de Xangô, você é de Xangô, mas eu sou de uma qualidade e você é de outra. E aí, pra mim, se oferenda de um jeito, pra o seu se oferenda de outro. Então o candomblé é um bagulho extremamente complexo. Perguntar, você tava falando de energia e tal, de às vezes tá com... você faz lá com menos pessoas, você tem, tipo, suga Sentiu mais mais, energia do que com mais pessoas. Você já foi em algum lugar fazer show que você sentiu que tua energia foi roubada ali? Muitos. Porque quando a gente tá fazendo show, e a gente em geral, no nosso conceito, tipo, tudo é troca de energia. Tudo a gente tá trocando energia. Então, tipo, quando eu tô fazendo shows, eu tô literalmente sugando daquela galera o que é depressão, que é tristeza, tudo que tipo merda que aquela galera sofreu, pra ir devolvendo, tipo, alegria, por exemplo, pra eles irem bem. Então, já teve show demais que eu suguei muito e saí, tipo, caralho, mano, tô só querendo ir pro hotel, ou seja, só vou querer voltar pra casa e dormir. Porque ali você tá trocando energia com aquele pessoal, pô. O ambiente também, você sente... O ambiente também faz diferença. Principalmente quando era no Comedians, né? É porque, assim, como eu sou médium, eu vou aprendendo a lidar mais fácil. Tipo, é como se eu tivesse uma tolerância maior com essa troca de energia. Eu tenho que aprender a lidar com isso, porque senão eu me lasco na minha vida, né? Então, ambiente hoje... o Peter Parker aprendendo a jogar assim, tá ligado? Senão quando ele perde, tá ligado? Senão eu caio. Vai longeão, não é assim ainda, cara. Então, tipo, o ambiente pra mim hoje não me afeta tanto. É bem difícil eu entrar num ambiente e falar, caralho, esse ambiente aqui me deu ruim. É mais pessoas me afetam um pouco mais. Ambiente não muito. Ambiente eu consigo contornar um pouco melhor. Eu tenho uma energia positiva, cara. Não, mas nem assim, tipo, é porque mas a questão da energia também é muito volátil, tá ligado? Depende de como a pessoa tá, qual a intenção que ela tá. A gente, que é a nossa galera, assim, eu nunca senti nada de, tipo, caralho, tem que ficar esperto com, tá ligado? Mas pode ser que é normal, não só vocês, como eu também, um dia que a gente tá ruim, isso, tipo, o que acontece comigo, isso realmente é. E não é que eu controle. A gente não é um superpoder que eu ativo ou desativo, tá ligado? O que acontece comigo é, tipo, dependendo se você tiver já aconteceu algumas vezes, com pessoas tendo crise de ansiedade perto de mim,
e eu automaticamente sentir a energia daquela crise, tá ligado? Eu ficar mal. E é muito, em mim eu começo a sentir a manifestação de uma forma que você vai perceber que é tipo assim, tá vendo essa pressão aqui? Então eu começo a sentir tipo essa pressão aqui assim. Só que é um bagulho, tipo, aqui tá assim, imagina você sentar 10 minutos sentindo isso aqui. Começa a pesar o negócio. Tá ligado? E aí a partir... Se alguém sentado em cima do E aí a partir desse momento eu falo, alguma coisa tá errada. Então, tipo, quando eu sinto energia, basicamente eu sinto assim. Senti aqui na nuca, eu já falei, alguma coisa não tá legal. E aí aquilo Mas aí ali você começa... tem que descobrir ou você geralmente já sabe o que é? Não, raramente eu sei o que é. É? Eu só sei que alguma coisa não tá legal. Caramba. E aí eu tenho que... E aí é meio que um quebra-cabeça. Porque tipo, porque eu não tipo tenho... o Chapolin Colorado recebendo um sinal, tá ligado? Cara, e não achou o Chico Xavier que tem que eu converso com o meu mentor no tete-a-tete, tá ligado? Mais uma intuição, mais um sentir. Então, tipo, eu sei distinguir algumas coisas, saca? Por exemplo, eu sei distinguir, por exemplo, se as minhas entidades se aproximam, eu sei saber se é o meu caboclo que se aproximou, se é o meu preto velho, se é o meu baiano, porque cada um tem uma energia diferente. Então eu sei, fulano que encostou, ciclano que encostou. Então algumas coisas você vai aprendendo. Aí você sabe qual área da sua vida que você... Então tipo, você vai aprendendo que, não necessariamente que ele não é muito por área da vida, mas eu sei, tipo, tá, ele encostou. Então se ele encostou, talvez tenha algum recado, talvez tenha alguma coisa. Então eu consigo me concentrar melhor pra saber o que fazer depois, saca? E tem artifícios, banho de descarrego, defumação, alguma coisa que eu posso fazer pra aliviar. Eu perguntei porque já aconteceu algumas vezes de eu ir em algum lugar e eu nem faço muito tempo de show, às vezes faço, sei lá, 7 minutos de show e eu chego em casa que parece que eu carreguei um saco de cimento nas costas e fico tipo, mano, credo, mano. Caralho, mano. Sim. Eu só quero dormir, mano. Caralho. Sim, é porque você tá sugando, pô. Deve ser, mano, assim, 10 vezes pior pra você. Mano, igual eu falei, você vai aprendendo, porque senão você não vive, pô. A gente vai aprendendo a lidar, porque senão você não vive. Porque o tempo todo a gente tá lidando com energia. Aconteceu num show uma vez, lá em Goiânia, e o pior é que essa mulher tava atrapalhando o show inteiro. E o show nem era meu. Só que como eu tava no Goiânia sempre, então a galera pedia pra fazer mais cerimônia, fazer os bagulhos, então eu entrei pra ajudar o show da galera. E ela tava atrapalhando o show inteiro de todo mundo. Que eu voltei umas 4 vezes pra tentar dar uma marretada pra ela sossegar, mas ela não entendia, porque a marretada ela ria pra caralho. Eu falei, mano, é foda, ela não tá entendendo que ela tá sendo a heckler. O Luiz nem tava no elenco. Eu já me fudi muito assim, mano. E ela, tipo, mano, não é por isso que ela não tá entendendo que ela é a heckler dessa porra, mano. E era um show de open, então eu fiquei mais puto ainda. Falei, caralho, mano, a galera começando, mano. Já é uma tensão. E aí ela pede pra entrar no camarim pra conversar. Nossa. E num primeiro momento ainda foi tipo, mano, não queria nem falar com essa mulher, mano. Bucha de E aí ela entrou. E aí ela me abraçou e falou, obrigado. Você salvou a minha noite. Eu enterrei a minha mãe 10 da manhã de hoje. Que isso? Eu tava pra me fuder em casa, vim aqui pra me distrair, porra, e vocês fizeram eu rir. Muito obrigado. Caralho. Eu falei que o plot twist era foda. Ainda bem que você não xingou ela quando ela entrou, Não, né, não. Aí na hora que ela fez isso, aí a minha raiva passou, só falei, não, dá outro abraço aqui, moça. Porra, mas ela tava bêbada chata. Mas a gente super entendi também na hora. Todo mundo. Mas aí é onde eu falo, imagina o tipo de pessoa que não vai assistir a gente. Compreensível ela beber naquele dia também. Caralho. Então imagina o tipo de pessoa que não vai assistir a gente, consequentemente o tipo de energia que a gente não tá puxando dessa galera. Então é muito normal, amigo, muito normal. Mais do que você pensa. Não, eu acho que pra você deve ser um bagulho ainda... A escala, mas é isso, tipo, ao mesmo jeito que a escala é maior, você tem uma tolerância maior, você aprende a lidar maior. Não sei quanto, se eu tô sentindo é porque o bagulho realmente tá assim, caralho, tá muito pesado, tá muito foda. Não, então, mano, eu acho que esse negócio de, tipo, trazer o riso pra plateia é importante, é por isso que eu sempre vou defender o Léo Lins. Ó, se você ainda não segue o Luiz, o Instagram dele vai estar embaixo, o canal dele vai estar embaixo, ele tá produzindo os conteúdos especificamente pro YouTube, certo? Especificamente pro YouTube. Como é que tá o seu conteúdo lá? Você tem falado sobre o que, geralmente? Cara, eu ainda tô me falando sobre tudo. Na verdade, lá, não vai achando também que eu só falo coisa de Umbanda, não. Lá eu tento falar coisas que eu acho relevante. Então, você vai ver vídeos lá como de Umbanda, mas você vai ver vídeos, tipo... Tem um vídeo que eu gosto muito, que é a decadência do samba. Que é porque o samba hoje em dia... na minha opinião, tudo que vira modinha, a galera fode. E tão fudendo com samba. E eu gosto muito de samba. Então eu tô muito puto. Você faz faxina ouvindo samba, né? Pra caralho. Então, tipo, eu tô em samba. E aí,
Tipo qual? Indica um pra gente. Eu não tive muito essa cultura por causa de cultura evangélica. Então eu gosto de ouvir os sambas antigos. Que você fala, mano, isso aí parece aquelas marchinhas de carnaval antigas. Aí é que tá. De samba eu gosto, se eu for falar mesmo de antigo, gosto de Jovelina Pérola Negra. Ivone Lara, que no dia que ela morreu, eu quase chorei, porque eu nunca fui no show dessa mulher e meu sonho era ir no show dela. Eu conheci ela porque o Igor Guimarães fica usando de referência em piada. Mano, eu amo Ivone Lara. Tem... Já indicou duas, já tá bom já. Não, mas calma. Qual foi a primeira que você falou? Jovelina Pérola Negra e Ivone Lara, são duas muito fodas. Então tá bom. Mas vou indicar um terceiro, Fundo de Quintal. Mas isso aí eu acho que a galera já conhece. Aí agora se você quer ouvir algo de samba bom, mais moderno, tem um chamado acho que é Nos Pagodes da Vida. Que eles cantam sambas antigos, mas é uma galera jovem que tá cantando e cantando com respeito ao samba. Então, assim, é muito bom. Eu sempre indico Nos Pagodes da Vida, que é muito foda. Vou escutar alguns. E aí, então, tipo, lá você vai ver vídeos assim, tipo, de coisas em geral. Falei fiz uma live sobre os legendários, tá ligado? Fiz uma live sobre a CPI da Virgínia. Então, tipo, eu ainda tô meio que num limbo, mas vocês vão ver conteúdos que eu acho relevantes e agora vão ser conteúdos um pouco mais educativos. Tem como por que não tem um bando de candomblé nos Estados Unidos, né? O porquê não faz sentido macumbeiro de direita. Essas coisas mais educativas, assim, agora vai ser parte do canal também. Foda. Eu queria trazer o Luiz aqui porque eu admiro muito o trabalho dele e também o conhecimento dele de áreas que eu não conheço, não manjo, e gosto muito de perguntar coisas porque eu aprendo demais falando com ele. E nem é muito assim, eu tô também constante aprendizado e tentando aprender um pouco mais, saca? É importante você, tipo, incentivar a gente a aprender coisas, porque eu acho que principalmente pra quem vem de uma vivência de dentro de igreja, você nunca vai entrar em contato com esse tipo de conteúdo. Eu acho que assim, é uma coisa que eu falo muito, e não só nas coisas que eu falo, até que eu tento como vida, sobre todas as situações, quando a gente vai falar sobre minorias, vamos colocar assim, por assim dizer. Tipo, calvo, terraplanista? Calvo, terraplanista tem que se fuder. Ciclistas. Esse pessoal aí, porra, tem carro pra quem andar de bicicleta, pô. Quando você vai falar de minorias, em geral, quando qualquer minoria fala pra você alguma coisa, porra, não fala isso que é errado, até que ponto você realmente tá querendo entender aquilo que é errado, ou até que ponto você só tá querendo ser reativo? Que eu falo reativo do tipo, não, mas eu não tô querendo ser preconceituoso, não. Escuta a pessoa primeiro antes de você ser reativo, tá ok? Pense sempre isso, até que ponto eu realmente quero aprender sobre aquilo ou estou sendo reativo quanto àquela ideia? Eu acho que é o principal para que a galera se coloque no lugar do outro. Ser menos reativo e escutar mais. Exatamente. E além do papo de eu aprender com o Luiz, ele é uma pessoa muito solidária. Ele trouxe não só esse microfone, como esse cartão de memória que a gente está gravando. Muito obrigado ao Thiago Santinelli por ser dono desses equipamentos também e desse estúdio. E se você quiser apoiar esse tipo de conteúdo, me incentivar a fazer mais entrevistas assim, o Apoia-se vai estar aqui embaixo. Assina lá que você ganha acesso ao nosso grupo de Telegram. Demorou? É nóis. Exu te ama. É isso. O fato de uma pessoa negra estar na liderança não significa que está no poder, e muito menos que a população negra esteja no poder. O que é que me parece, a impressão pessoal minha, tá? Que a intenção é substituir a opressão branca pela opressão negra. Me passa um pouco isso. Porque, por exemplo, criticam o Pacto da Branquitude. Já tem livro sobre isso. Isso é o Pacto da Branquitude e tal. Mas incentivam o Pacto da Negritude. Por exemplo, o negro falando para o outro, eu não vou viajar com motorista branco. Você contrate um negro. Isso que a empresa já era de um negro. Já era de um negro. Ele estava pedindo a demissão de uma pessoa, praticamente. Praticamente, se só tem ele, não vai viajar, entende? Você está praticamente pedindo demissão de uma pessoa que é um pai de família. Mas aí você está fazendo isso em nome da moral dos bons costumes. E aí, se aquele cara vai ficar desempregado e não ter como colocar comida na mesa da família dele, problema dele, meu amigo. Problema de quem mandou nascer branco. Então, vocês estão entendendo? Você não vai promover a paz por meio do ódio. Não há como causar. Isso não vai dar bons frutos no futuro. Não tem como. Ou seja,
O que me parece temos um barco indo em direção à terra do preconceito, né? O Brasil é isso, essa estrutura indo, que está remando na terra do preconceito. O que o autor sugere, e para mim esses conceitos sugerem, não é mudar a rota do barco. Peraí, ir para a terra do preconceito não é legal, para a terra do racismo, para a terra da discriminação, vamos mudar a rota do barco? Ele não quer mudar a rota do barco, ele só quer trocar quem está no leme. Ele quer tirar o capitão branco e botar o capitão negro. Mas vai continuar remando para a terra do preconceito. Então o racista não vai contratar o negro, por mais que ele seja um excelente funcionário, é um cara mais apto, ele vai falar, não, vou contratar o branco, ele é pior, mas eu vou contratar o branco. E aí, algumas páginas adiante, ele cita: outro fator importante do racismo é servir de dissuasão dos brancos, que pensarão 2 vezes antes de pedir aumento salarial em uma situação que poderiam ser substituídos por negros ou imigrantes, geralmente mais baratos. Mas peraí, você acabou de falar que o negro mais apto vai perder a vaga, por causa do racismo, para um branco mais inapto. Aí você está falando que esse branco não vai pedir aumento porque ele perde a vaga para o negro. Então, não faz o menor sentido. São conflitantes. Há um conflito aqui. Olha, resumindo, para o autor, é isso, o racismo é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, que está em tudo, está aonde é claro que ele está onde não é claro que ele está onde dizem estar combatendo, está na pessoa, está na estrutura, está em tudo. E se você tentar lutar contra, você pode estar sendo racista, se você ficar em silêncio, você é racista, se você... É isso. Eu acho que se você principalmente se você é branco, esse livro devia vir com corda e um banquinho, que acho que é a solução quase que subjetiva, que fica ali, olha, então tá bom, já. O livro vem de brinde, uma corda e um banquinho, que é para amarrar, pular, olha, estou lutando contra o racismo agora, pô.